dos dias mais felizes da vida do Obreiros, porque eu estou com meu querido amigo, meu médico, ele é meu urologista, operou meu pai há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Imagina, meu pai com 90 anos estava com uma hérnia que precisava operar, só o Celcinho mesmo para operar. E meu pai ficou no hospital um dia, no dia seguinte estava bom, foi para casa, queria ir dirigindo ainda. Dr. Celso Gromaski, teve a vida dele todinha no HC, na faculdade de Santo André, trabalha no Sírio-Libanês, foi assistente do professor Sami Arapi por anos e anos e anos. É uma pessoa que eu nem gosto nem confio, só me cuido com ele, então não preciso dizer mais nada, né? É o nosso urologista querido, amigão, conheço ele de piquititico, né? Que eu sou mais velho, conheci você pequenininho, Celso, no Biara. E ele veio fazer uma palestra sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. Lembra que eu avisei vocês no sábado passado? Então, estamos aí. Celcinho, casa é tua, querido. Bom dia, gente. Esqueci o meu dedo duro aqui. É realmente assim um enorme prazer estar aqui. O Newton é meu irmão, praticamente meu irmão. Ele diz que é mais velho, me conheceu pequenininho, mas nós temos 5 ou 6 anos de diferença, então ele era da turma que batia na gente se a gente quisesse jogar bola, né, na quadra, e a quadra era dos mais velhos. Mas a gente tem uma idade muito próxima. Eu tenho, assim, na família do Newton, o pai, o seu José, um carinho enorme. E eu fiquei bastante emocionado agora, quando eu vim aqui para frente, de ter reencontrado a irmã do seu José, que é a professora Cima. Foi minha professora de matemática exatamente há 52 anos atrás. E nós dois estamos aqui jovenzinhos, podendo conversar e lembrando de pessoas daquela época, enfim. Eu fiquei aqui bastante emocionado de reencontrá-lo. O Newton me convidou aqui para falar de uma coisa que é da minha área profissional, então eu estou aqui falando de uma coisa que é o meu trabalho do dia a dia, porque nós estamos no mês de novembro. Novembro foi instituído mundialmente como o mês de prevenção das doenças prostáticas, principalmente do câncer de próstata. Quantos são médicos aqui? Tem médico aqui? Não, tem o Newton. Tem o Newton. Então, eu trouxe uma apresentação mais básica, exatamente para quem não é médico, tá? Não é uma apresentação científica, é uma apresentação para leigo. E eu prefiro ir falando, e à medida que alguém queira perguntar alguma coisa, por favor, é só dar um oi assim, a gente para trocar ideia. Eu quero fazer uma coisa mais dinâmica, se possível, tá? Então, eu vou começar falando da próstata. A primeira coisa, deixa eu só ver se está aqui o ponteiro. Então, vamos começar falando o que é e para que serve a próstata, né? Então, a próstata, na verdade, é um dos órgãos que fica numa posição no corpo humano mais escondida possível, tá? O acesso à próstata é muito difícil, porque ela fica aqui, a região pélvica, ou seja, a região da bacia. A gente tem a bexiga bem aqui embaixo, a bexiga está aqui representada. Esse é o osso da bacia aqui da frente, que a gente pode palpar. A próstata fica atrás desse osso, ou seja, fica numa posição extremamente escondida, e por isso que o acesso para que a gente possa examinar a próstata é feito pelo reto. Porque aqui a gente consegue, com o dedo, apalpar a glândula,
e verificar se ela tem características de normalidade ou de alguma anormalidade. O tamanho da próstata, mais ou menos, é o tamanho de uma noz, um pouco maior que uma azeitona grega, e esse é o tamanho normal. Em algumas situações ela pode aumentar muito e chegar a ficar do tamanho até de um abacate pequeno. E isso normalmente é um crescimento benigno e não câncer. Mas nós vamos falar disso para frente. E para que serve a próstata? A função da próstata no homem são basicamente duas. Uma delas é fabricar o líquido no qual o espermatozoide vem nadando no ejaculado. Então, aquele líquido do esperma é fabricado pela próstata. O espermatozoide, que é a célula que permite a gravidez, que encontra o óvulo, não é fabricado na próstata, é fabricada no testículo. Mas do testículo vai para a próstata, se mistura ao líquido, e aí, uma vez que ele é eliminado, ele sai pela uretra. Tá? Então, a próstata é um órgão fundamental na reprodução humana. Sem ela, a reprodução fica muito impactada. E ela também participa, no homem, do controle urinário. Mulher não tem próstata. E, mesmo assim, a mulher tem um controle urinário e ela não anda de fralda, pelo menos numa situação de normalidade. O homem, ele depende, em parte, da próstata, e quando ela é retirada, o homem tem que reaprender a controlar a urina, como a mulher que não tem a próstata. Então, o controle urinário fica às custas só desse músculo, que é chamado assoalho pélvico, e é possível, então, controlar sem que a próstata esteja no seu lugar. Bom, a próstata, ela só sabe fazer 3 doenças. As prostatites, que são processos inflamatórios, a hiperplasia benigna, que é um tumor benigno, não é câncer, não é maligno, e o câncer de próstata, que é uma doença maligna. Então, basicamente, a próstata, quando é acometida de alguma doença, é alguma dessas 3 doenças. Vamos falar um pouquinho aqui das prostatites. Tá? A prostatite é uma doença, normalmente, sem maior gravidade. Quando ela é só inflamatória, o tratamento é bastante simples. O médico trata isso com medicamentos só. E quando ela é infecciosa, em algumas situações, a bactéria pode causar, inclusive, septicemia e levar o paciente à UTI. Então, pacientes que tenham um quadro de febre alta, mal-estar, tipo uma gripe, ficar com o corpo todo quebrado, o paciente começa a ter ardor, desconforto para urinar, arde para fazer xixi, tem que ir toda hora correndo para fazer xixi, como a mulher com uma cistite. Tá? Isso no homem pode ser uma prostatite aguda e isso precisa ser tratado com urgência. Então, o indivíduo tem que ir ou ao médico, ao pronto-socorro, a um hospital e procurar uma atenção mais urgente, porque se não usar antibióticos a tempo, isso pode levar o indivíduo a parar na UTI. Existem infecções crônicas que são mais raras. Uma delas, hoje menos frequente, graças a Deus, é a tuberculose, que pode acometer, por exemplo, a próstata e os outros órgãos genitais, como o testículo. Então, as doenças inflamatórias, infecciosas, são tratadas, a maioria das vezes, só com medicação, e lembrar que se tiver febre alta, pedir socorro médico mais urgente. Aqui, nós vamos falar de uma doença muito comum, a chamada hiperplasia da próstata ou hiperplasia benigna da próstata. O que é isso? Isso aqui é um aumento
do tamanho da próstata. Então ela começa lá como uma noz e ela vai aumentando, em geral, com a idade, e ela pode atingir um tamanho bastante volumoso, como eu comentei antes, até um abacate pequeno. Uma próstata normal tem ao redor de um peso de 20 gramas, então é quase uma fatia de queijo ou de presunto. Quando chega num tamanho muito grande, ela pode pesar até 300 ou 400 gramas, então vira realmente uma peça muito grande, e dá para vocês imaginarem que à medida que ela cresça, ela vai fechando o canal da urina e o indivíduo vai urinando com mais dificuldade. A próstata tem tamanho normal de 20 gramas no indivíduo de uns 20 anos, 25 anos. Depois dos 30 anos de idade, lentamente ela começa a crescer. E aí, a partir dos 45 anos, ela passa a ter um crescimento que é muito mais consistente. E esse crescimento varia muito de indivíduo para indivíduo. É genético. Então as pessoas perguntam, o que eu posso fazer para que minha próstata não cresça? Não tem o que fazer. A gente nasce com um destino genético que vai fazer essa próstata crescer mais ou crescer menos. Isso tem algo a ver com câncer? Nada. Próstatas pequenas têm o mesmo risco de vir a ter câncer de quem tem uma próstata grande. O problema da próstata grande é causar obstrução da via urinária. Então o paciente vai sentir o quê? Ele começa primeiro a perceber que ele levanta de noite para fazer xixi. Dos homens aqui, quantos levantam pelo menos uma vez à noite para fazer xixi? O Sr. José estava querendo dizer que ele não faz xixi à noite. Ó. Quem não levanta à noite para fazer xixi? Homens. Tem alguns aí que são felizados. Então, o começo é perceber que pelo menos uma vez. Quando a obstrução é mais severa, são os pacientes que começam a levantar 3, 4, 5, 6 vezes à noite, a ponto de não conseguir dormir. Então, esse paciente acaba indo procurar o médico porque está atrapalhando o sono e no dia seguinte ele fica muito menos produtivo. Outro sintoma é a percepção do jato fraco. A pressão do jato de urina sai muito fraquinho. E é comum quando a gente vai em banheiro público, shopping center ou num parque, onde tiver um banheiro público, a gente vê o homem urinando assim, ó. Aquele apoio da mão na parede é sinal de que ele está, primeiro, tendo que esperar mais tempo e ele de alguma forma apoia na parede para fazer uma força com a musculatura para poder facilitar a eliminação da urina. Então, se alguém vê no banheiro o paciente apoiando a mão assim, é porque ele tem problema na próstata. A terceira coisa, o intervalo entre uma vez que ele vai fazer xixi e outra durante o dia fica encurtado. Então, o normal é que o paciente urine a cada 3, 4, 5 horas. O paciente com problema de aumento prostático começa a urinar a cada hora ou a cada meia hora. E isso vai trazendo problemas sociais. Muitas vezes, no trabalho, ele tem que interromper a sua atividade toda hora para ir no banheiro, interromper reunião, interromper a atividade numa máquina. E isso vai trazendo, então, um desconforto e leva o paciente ao médico. A outra questão que isso também causa é que pela obstrução, pela dificuldade de saída da urina, começa a sobrar urina dentro da bexiga. A bexiga não se esvazia completamente. E isso facilita infecções urinárias, as cistites. Isso facilita a formação de pedras na bexiga. Então, pacientes que não são tratados a tempo, com alguma frequência, chegam no consultório com a próstata aumentada e pedra dentro da bexiga, o que
dificulta mais um pouco o tratamento dele. A outra questão que pode acontecer por conta do aumento prostático é que, pelo não esvaziamento adequado, o sistema todo fica com a pressão elevada da bexiga para o rim e começa a dilatar a via urinária. O encanamento é elástico, ele começa a dilatar, o rim dilata, deixa de funcionar e pode levar o indivíduo ao que a gente chama de insuficiência renal, inclusive levando a diálise e muitas vezes necessidade de transplante. Então, é importante não só que o indivíduo vá procurar o médico por conta do câncer de próstata, mas também por conta da hiperplasia chamada benigna. Ela é benigna porque não é câncer, mas ela causa, sim, problemas que, se não tratados, podem levar o indivíduo a um sofrimento desnecessário. Cadê? Vamos passar para frente aqui. E a terceira doença, não a prostatite, não a hiperplasia benigna, é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele acomete a glândula. Aqui nós temos então a bexiga para cima, a próstata aqui com o canal da urina passando dentro. Aparece como um caroço, ou um nódulo, ou um endurecimento na casca da próstata. A hiperplasia benigna que eu estava contando é um aumento do miolo da próstata. O câncer é um caroço da casca da próstata. Então, são doenças diferentes em áreas diferentes da próstata. Uma não tem nada a ver com a outra, como eu já havia dito. Tá? Quando começa, então dá para vocês imaginarem que um carocinho aqui na periferia da próstata não vai comprometer o jeito do paciente urinar. Não dá sintoma. O câncer de próstata é uma doença que no começo ela é totalmente sem sintomas. É uma doença silenciosa e que só o exame preventivo, ou seja, exames de laboratório, o exame de toque, a consulta ao urologista, que permite que a gente faça o diagnóstico o mais precoce possível e, portanto, temos muito mais chance de curar a doença quando a gente pega ela ainda numa fase que não tem sintomas. Aqui eu vou dar alguns dados estatísticos só para vocês terem uma ideia. A frequência do câncer de próstata nos homens é extremamente alta. Depois do câncer de pele, é o câncer mais frequente. É mais frequente que de estômago, de intestino, de pulmão ou qualquer outro câncer no sexo masculino. Tá? No mundo, existe um novo câncer de próstata a cada 7 minutos. Isso é nível global. Cada 40 minutos, um indivíduo morre de câncer de próstata. Então, a mortalidade é muito alta. 25% dos homens que têm a doença vão falecer da doença. 3/4 dos homens vão falecer por outras causas com a doença. Então, nem sempre a doença é fatal. Ela pode ser controlada, tratada, mesmo em estádios avançados. Tá? Quando os sintomas aparecem, quase todos já estão numa fase não curável. Portanto, mais uma vez, é importante o exame preventivo. Tá? E se não é possível prevenir a doença, é possível fazer o diagnóstico precoce. O que é prevenir? Prevenir seria, se eu falasse, olha, se vocês fizerem bastante ginástica, não vão ter câncer de próstata. É mentira. Se vocês comerem bastante tomate, como se falava aí do licopeno, não vão ter câncer de próstata. Mentira. Se vocês só comerem vegetais e virarem vegetarianos, não vão ter câncer de próstata. É mentira. Então, não existe nada. Já me perguntaram, inclusive, se fazer mais sexo ou menos sexo poderia evitar o câncer de próstata. Nenhum, nem outro. Então, não existe nada que a gente possa fazer do ponto de vista preventivo. O que a gente pode fazer
é do ponto de vista de diagnóstico precoce, e para isso, então, o cuidado médico acaba sendo super importante. Tá? Bom, isso aqui já são dados não do mundo, mas dados brasileiros, que não são lá muito precisos. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, no Brasil seriam diagnosticados mais ou menos por ano 68 mil novos casos da doença. Tá? E, só para vocês terem ideia, corresponde a 1/3 de todas as doenças malignas do sexo masculino. Então, é realmente a doença, o câncer mais frequente que a gente encontra. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a frequência é mais ou menos a mesma do câncer de mama na mulher. Tá? A incidência é mais ou menos parecida. Bom, aqui mais uma vez, ó, em homens um número bastante elevado, aqui é uma outra instituição, mas vocês vejam que os números são muito parecidos. Novos casos em homens, muito parecido com o número de novos câncer de mama em mulher. Tá? O que seria fator de risco? Fator de risco é aquilo que torna a chance de ter câncer mais frequente. Então, o primeiro ponto é a idade. O câncer de próstata, antes dos 50 anos, é bastante infrequente. Antes dos 30 anos, praticamente, ele não existe. Ele é muito raro. Dos 40 anos para frente, ele começa a aumentar a incidência, e a partir dos 50 anos, aí sim, a incidência vai ficando mais alta, e aí o foco que a gente tem no sentido de fazer a prevenção são rastrear os homens a partir de 50. Os homens com 50 têm uma chance mais alta, com 60 mais alta, com 70 mais alta, e assim vai. Existe uma brincadeira em medicina que, se todos vivessem 140 anos, 100% dos homens teriam câncer de próstata. Se a gente pegar, tem estudos que mostram indivíduos acima de 90 anos, que faleceram de qualquer outra causa, e ao examinar a próstata dessa pessoa, já depois de falecida, mais de 90% tinha algum foco de câncer dentro da próstata. Então, vai aumentando com a idade, vai ficando muito frequente, e perto dos 90 aos 100 anos, praticamente todos os homens teriam algum foco de câncer de próstata. Quando um parente de primeiro grau tem a doença, exemplo, e aí vale primeiro grau, pai ou irmão. Então, se o indivíduo teve o pai com câncer de próstata ou um irmão com câncer de próstata, o risco de ele ter câncer dobra. Tá? E se ele tiver 2 parentes de primeiro grau, 2 irmãos com câncer de próstata, ou o pai e um irmão com câncer de próstata, o risco desse indivíduo é 6 vezes maior. Então, familiares de primeiro grau com câncer faz com que nós demos mais atenção e façamos um rastreamento muito mais detalhado desse grupo de pacientes. A raça negra, principalmente a negra americana, a gente não tem muita estatística do negro brasileiro, que tem uma origem genética e local da África um pouco diferente do negro americano, não é o mesmo grupo racial. Mas o negro americano certamente tem uma frequência maior de câncer de próstata, e quando ele tem a doença é mais grave. O tipo de câncer é mais agressivo. O que faz com que nos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil segue esse modelo sem saber exatamente se é a mesma coisa, a gente tem uma atenção, um foco maior no rastreamento de indivíduos da raça negra. Trabalhos mais recentes têm mostrado algum vínculo de obesidade com câncer de próstata. Isso ainda não é muito certo, mas de qualquer forma manter o peso e manter a elegância ajuda e pode ter alguma contribuição. Hábitos alimentares, muito mais questionável ainda, é a história que eu comentei do tomate, do licopeno,
que há um tempo atrás foi moda, que todos que ingerissem licopeno, e hoje tem até em cápsula, poderiam evitar ou prevenir o câncer de próstata, mas isso vem perdendo força, e o melhor mesmo é fazer a prevenção e não confiar no tomate. Aqui, mostrando, só para vocês entenderem, o trabalho que foi feito tentando relacionar consumo de gordura com câncer de próstata. Por país, eu fiquei até impressionado, eu imaginei, por exemplo, que na Itália se comeria muito mais gordura do que na Suíça, ou na Suécia, na Dinamarca, mas não. Os países frios, eles, por conta do frio, ingerem muita comida gordurosa. Então, os países com maior ingestão de comida gordurosa são os que mais têm mortalidade para câncer de próstata, e os países com menos ingestão de gordura, os países orientais, são os que menos têm câncer de próstata. Só que tem uma ressalva. Geneticamente, os orientais, descendentes de orientais, têm um risco menor de câncer de próstata do que a população geral. Tá? Isso não vale para outros tipos de câncer, por exemplo, o câncer de estômago é muito mais frequente no oriental, mas o de próstata é muito menos frequente no oriental. Então, certamente, aqui tem uma confusão de fatores que possam explicar essa incidência, mas, de alguma forma, a gordura parece que não é favorável para quem quer evitar câncer de próstata. Como é que a gente faz o diagnóstico? Quer dizer, como é que a gente chega ao diagnóstico de um paciente que está com câncer? Primeiro, a história clínica. Então, a gente vai conversar com o paciente e, normalmente, quando o paciente tem algum sintoma, isso, nas fases iniciais do câncer, não decorre do câncer, mas decorre daquele aumento benigno. Então, a expectativa que a gente tem é de que a história clínica do paciente não tenha sintomas decorrentes do câncer. Caso contrário, essa doença deve ser avançada. O toque, o chamado toque retal ou exame digital da próstata, é fundamental. Eu vou mostrar para frente por quê. E um exame de sangue, em especial, chamado PSA, ou antígeno prostático específico, é um exame de sangue muito simples, pode ser colhido, inclusive, sem jejum, a qualquer hora do dia. Ele permite que seja um marcador de câncer de próstata. Enquanto o PSA está elevado, isso não quer dizer que o paciente tem câncer, mas quer dizer que nós temos como médico que ir atrás da informação se ele tem ou não tem câncer. Existe câncer com toque alterado e PSA absolutamente normal. Então não adianta fazer só o PSA. Isso eu vou mostrar para frente para vocês. Tá aqui, ó. De cada 10 tumores malignos da próstata, 2 só o toque consegue detectar. Ou seja, não tem alteração no PSA. Isso é importante por quê? Porque eu ouço no consultório, muitas vezes o paciente vem de outro local, onde ele foi visto por um urologista e falou, não, teu PSA é normal, não precisa fazer toque. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Precisa sim fazer o toque, porque 20% dos tumores não tem alteração naquele exame de sangue. Então é muito importante. Eu tenho um colega urologista lá no Sírio-Libanês que tem mais ou menos esse tamanho. Ele é um colega muito querido, ele é muito educado, muito carinhoso, mas ele tem um tamanho descomunal. Então é comum, ele conta, que o paciente olha e fala, o senhor é o doutor fulano? Ele fala, sou. Ah, só pode ser piada. O pessoal não acredita, e é um amigo muito querido, mas ele é enorme. Bom, como é que é feito o toque? O toque é muito simples. A gente introduz o dedo indicador para poder examinar a glândula que fica vizinha ao reto. Então, por que a gente faz o toque? Porque a próstata é vizinha do reto. Se a próstata fosse vizinha do olho, a gente podia enfiar o dedo pelo nariz.
Mas a natureza bolou a próstata ali e a gente tem que examinar por ali mesmo. Então, se a gente examina e identifica alguma área mais dura, tá? É ali que deve ser um câncer. Só para vocês terem uma ideia, se vocês fecharem a mão e puserem o dedo aqui, isso é uma próstata normal, ela é elástica. Tá? Agora, se vocês ao examinarem a próstata, acharem alguma coisa que é igual à articulação do dedo, dura assim, essa área, mesmo que muito pequena, pode sugerir a presença de um câncer. Então, o exame digital da próstata é fundamental, é um exame muito simples. Normalmente ele é só um pouco desconfortável, mas ele absolutamente não é doloroso, tá? E ele pode realmente fazer diferença entre um diagnóstico precoce e curável ou não, tá? O exame de sangue do antígeno é porque esse tal antígeno prostático específico é uma substância que é uma molécula de uma proteína ligada a um açúcar, é uma molécula complexa, e essa molécula é produzida pela próstata e jogada tanto no sêmen quanto no sangue. Só que no sangue, numa quantidade muito menor do que no sêmen, tá? E serve como marcador. Então, só para vocês terem ideia, um PSA até 2, ao redor de 10%, 15% dos pacientes podem ter câncer de próstata. Ou seja, o câncer de próstata pode acontecer em PSA normal, mas com PSA aumentado, a chance do câncer existir é muito maior. Então, ele não é um marcador perfeito, mas é o que nós temos para poder seguir. Aqui uma outra tabela comparando toque com toque normal e toque alterado com o valor de PSA. Então, se vocês pegarem no pior, vamos dizer, no pior cenário, paciente com PSA muito alto, maior que 10, e toque alterado, quase todos vão ter o câncer. Ou seja, quando as duas coisas acontecem, a chance de ser câncer é muito alta. Por outro lado, quando o toque é normal e o PSA é menor que 4, hoje a gente usa o valor 2,5, a chance de ter câncer é muito pequena. Então, baseado entre as informações do toque e a informação do PSA, o urologista acaba decidindo com o paciente quais exames que ele vai acabar fazendo para poder complementar o diagnóstico. Então, quando a gente tem ou toque ou PSA, ou os dois alterados, a gente hoje pede uma chamada ressonância multiparamétrica da próstata. É um nome muito feio, mas na verdade é uma ressonância magnética, é um exame de imagem baseado em ondas magnéticas, que permite, com essa imagem, achar áreas onde a possibilidade de câncer é maior ou menor. Essa ressonância, ela permite uma classificação da área duvidosa entre 1 a 5, onde se o exame mostra que essa área duvidosa é categoria 1, a chance de ser câncer é quase zero, praticamente zero. Se essa área duvidosa recebe classificação categoria 5, essa área é altamente suspeita para câncer e aí se faz uma biópsia, se tira material da próstata com uma agulha ultra fina, feito pelo reto, com anestesia, esse exame é feito com anestesia, e a gente consegue confirmar a doença ou não. Tá? Nas situações intermediárias, onde não é nem categoria 1, nem categoria 5, categoria 2, a gente ainda, em geral, não pede a biópsia, categoria 3 e 4 são intermediários, mas a gente acaba sugerindo fazer a biópsia para ter certeza se trata ou não de câncer. Tá? E o câncer, quando diagnosticado, tem uma outra classificação, que vai de 6 até 10, onde
6 seria o câncer de próstata de comportamento mais bonzinho. E o 10 seria o câncer de próstata com comportamento muito agressivo e de tratamento mais difícil, de curabilidade mais difícil. Aqui, quanto mais baixo o número, mais fácil e maior a chance de a gente obter a cura da doença. Tá? Então, aqui mostra que, se eu pegar um tumor bem no comecinho, que é a linha vermelha, praticamente 100% dos pacientes vão continuar vivos depois de 5 anos de tratamento. Enquanto que, se eu não conseguir pegar essa doença no começo, e quando eu descobrir, o paciente já tiver doença nos ossos, no pulmão, ou em qualquer outra área do corpo, essa sobrevida vai caindo e a gente tem menos de 40% de sobrevida em 5 anos. Isso aqui é para mostrar que quanto antes for feito o diagnóstico, tanto melhor o resultado do tratamento. E como é que se faz o tratamento do câncer de próstata? O tratamento do câncer de próstata vai desde o que a gente chama de vigilância ativa. O que é vigilância ativa? A gente faz a biópsia, faz o diagnóstico de câncer e propõe ao paciente não fazer nada, não tratar, não operar, não dar remédio, não fazer químio nem radioterapia. Quando que a gente faz isso? Quando a gente acha um tumor daquela categoria 6, que é o mais bonzinho, numa quantidade muito pequena de tecido. Nessas condições, a gente está autorizado a propor somente o acompanhamento. O paciente sabe que tem o câncer, nós sabemos que ele tem o câncer, mas não precisa tratar. Ele provavelmente não vai ter problemas em função dessa doença. Todas as vezes que o tumor for mais agressivo, aquela categoria for 7, 8, 9 ou 10, ou o tumor for muito grande, a gente tem que escolher entre operar ou fazer uma radioterapia. Normalmente, a intenção curativa, quando o urologista quer tentar curar a doença, a cirurgia chamada prostatectomia radical é a mais indicada e a gente reserva a radioterapia para aqueles pacientes que não têm condições de ser operado, por exemplo, tem outras doenças que põem em alto risco uma cirurgia, ou pacientes, por exemplo, que tomam anticoagulantes e não podem parar o anticoagulante por uma prótese metálica no coração, onde inviabiliza a possibilidade de uma cirurgia. Aí a radioterapia passa a ser uma boa opção. A outra indicação da radioterapia é quando o tumor é um pouco mais avançado, onde a cirurgia não seria capaz de promover a cura. A radioterapia tem uma ação um pouco mais abrangente e pode, então, permitir a cura do paciente. Nas situações que a doença se espalhou pelo corpo, aí nós temos que usar outros métodos que são, em geral, inibidores da atividade do hormônio da testosterona, e a gente, tirando a testosterona do indivíduo, a gente consegue controlar, não curar, mas controlar o tumor. E hoje, cada vez mais, novos tratamentos de quimioterapia e farmacoterapia radioativa permitem que a gente aumente a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes. Dentre as cirurgias, quando indicada, ela pode ser feita de forma convencional, que é um pequeno corte abaixo do umbigo, uma cirurgia já muito bem padronizada, e, recentemente, o acesso por pequenos orifícios somente na barriga, com ou sem auxílio do robô, permitem que essa cirurgia seja feita com um pouco menos de sangramento, com uma recuperação mais rápida, mas os resultados são superponíveis entre o robô e a aberta. Ninguém até hoje conseguiu demonstrar que a cirurgia por robô é melhor do que a cirurgia aberta. Ela simplesmente traz um conforto maior no pós-operatório e um sangramento menor, mas o resultado final é basicamente o mesmo. Então aqui só para vocês verem o robô montado, isso aqui é no Sírio-Libanês,
e aqui como que é colocado os orifícios, são 5 orifícios, e por aqui então se permite uma visão, aqui está ruim, eu acho, para ver no claro, mas essa é a visão dentro da tela do robô, onde a gente tem uma imagem que é mais ou menos 20 vezes ampliada, permite que a gente enxergue com muito detalhe, mas infelizmente o robô tira da mão do cirurgião o tato, porque a gente mexe como se fosse um joystick numa tela e o robô mexe o braço dentro do paciente. Então a gente não tem o tato do que é duro, do que é mole. A gente ganha na visão no robô e perde no tato. No final, no frigir dos ovos, os resultados são bastante superponíveis. Aqui, só para mostrar uma próstata já retirada, tá? E a recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Urologia, então, é de que os homens que não tenham aqueles antecedentes de pai ou irmão comecem o segmento com 50 anos, homens com fatores de risco, raça negra e fatores genéticos, pai ou irmão, começar com 45, eu costumo recomendar aqui 40 anos, não 45, tá? Nesses fatores de risco, então, começar antes, eu começo 10 anos antes, não 5 anos antes, tá? E aqui, então, a Sociedade Brasileira de Urologia tem feito palestras e nós, todos da sociedade, estamos tentando divulgar o máximo possível a possibilidade de fazer um Novembro Azul, conscientizar os homens a procurar a prevenção de câncer de próstata. Eu estou aqui às ordens para responder o que precisar. Que situação o médico recomenda o exame do paciente ficar com a bolsa por alguns dias? Me desculpa, pode repetir a pergunta? Que situação leva o médico a pedir ao paciente para fazer um exame onde ele fica com a bolsa urinária por alguns dias? Uma bolsa, uma sonda? Não. Deve ser. Eu não aceitei porque achei inconveniente e prefiro outro meio. Existem alguns exames em urologia que são exames muito invasivos, né? São exames muito desagradáveis. Um deles, chamado estudo urodinâmico, é um estudo que mede a pressão dentro da bexiga e a pressão dentro da uretra, para o urologista tentar entender, em casos duvidosos, se existe ou não obstrução pela próstata. Tem casos que fica dúbio. Não fica dias com a sonda, mas se passa uma sonda e se mede as pressões de um computador. É um exame muito chato, porque tem que passar uma sonda, um canudo no canal da urina, mas não fica dias com sonda. Eu desconheço algum exame em urologia que a gente coloque uma sonda por vários dias, a não ser que o paciente definitivamente esteja obstruído, com dilatação de todo o rim, naquele caso já que vá para uma insuficiência renal, onde é colocada uma sonda não para exame, mas para o rim diminuir a pressão e a urina ficar livremente saindo numa bolsa e a gente vê se o sistema volta ao normal. São situações de exceção, absolutamente de exceção. A ressonância não seria mais conveniente, como o senhor falou, já que é um exame de tecnologia onde é insuperável? Quando a ressonância ela permite muito diferenciar áreas de câncer de áreas que não são câncer, mas nos casos de obstrução, onde o problema não é a anatomia, não é a estrutura da glândula, mas é a função do sistema, a ressonância ela não se presta para estudar a função. Infelizmente, não. Doutor, eu queria saber se quem anda muito de bicicleta, se tem algum problema de vir. Essa pergunta é muito interessante. Há uns 20 anos atrás, um professor da Harvard, na época ele estava em Harvard, em Boston, hoje ele é um professor na Universidade de San Diego, na Califórnia, ele chama Irving Goldstein, foi o primeiro indivíduo a correlacionar bicicleta com próstata.
E ele publicou um trabalho querendo demonstrar que andar de bicicleta poderia fazer mal para a vida sexual e para a saúde prostática. O trabalho dele foi feito com um grupo de ciclistas profissionais versus indivíduos que corriam só. E ele teve uma ligeira piora no grupo de ciclistas. Quando esse trabalho tentou ser reproduzido no mundo inteiro, ninguém conseguiu o mesmo resultado de piora. Por quê? Porque uma coisa é um ciclista profissional que todo dia pega aquela bicicleta com um selim muito fininho e roda 100 km todos os dias. De um indivíduo que no fim de semana pega uma bicicleta com selim normal e vai andar 10 km, 20, 30 km, 2, 3 vezes por semana. Então, o ciclismo não esportivo, competitivo, não tem nenhum problema. Celso, os homens, eles têm muito preconceito em relação à cirurgia, a retirada da próstata, por conta da impotência. Esse mito, isso é verdade? Isso em parte é verdade. Então, a gente precisa separar duas informações. A primeira, quando o indivíduo tem que operar o aumento benigno da próstata, aquela obstrução, a cirurgia para correção desse aumento benigno não tem nenhum risco para a potência sexual. Nenhum, é zero. Zero. Nem pior, nem melhor. A cirurgia, por quê? Por que isso? Porque como a doença é do miolo da glândula, a gente vai lá e tira o miolo e deixa a casca. Se a casca da próstata fica lá quietinha, preservada, o risco do paciente alterar a sua vida sexual é zero. Quando a cirurgia é voltada para a cura do câncer da próstata, não adianta tirar o miolo. Tem que tirar a próstata toda, miolo e casca. Quando a gente tira a casca, o nervo que vai para o pênis é colado, literalmente grudado na cápsula da próstata. E nem sempre, por conta do tipo de tumor ou do local do tumor, a gente consegue preservar esse nervo. E aí o paciente realmente tem prejuízo da sua vida sexual, da sua ereção. Só que aí tem que lembrar o seguinte, Rafa, entre ficar vivo e depois a gente tratar o problema de ereção é muito fácil. Agora, se o cara morrer de câncer, a gente não tem a quem tratar da ereção. Então a gente primeiro olha a situação do ponto de vista oncológico, do ponto de vista de câncer. Porque resolver o problema sexual é a coisa mais fácil do mundo. Isso a gente resolve em todo mundo. Mesmo retirando a próstata, tem saída? Tem medicamento, tem prótese? Os tratamentos variam muito, né? Isso vai depender da idade do paciente, da extensão do dano da próstata, da situação de ereção prévia à cirurgia, mas de um jeito ou outro, seja medicamentoso, seja cirúrgico, só fica sem ter vida sexual o paciente que já não quer mais ter vida sexual. Mas se ele quiser, semana passada atendi um sujeito, deve ser mais ou menos jovenzinho, que nem o seu José aqui. Ele tinha 84, 91, era um pouquinho maior, era a diferença eu com o Newton, assim. O cara tinha 84 anos e eu fui perguntar se ele tinha vida sexual ativa. Ele falou, lógico, doutor. Eu falei, mas com que frequência? Todo dia. Ele era, na verdade, um paciente que havia sido operado de câncer de próstata em 2012, não fui eu que operei esse caso, e ele, depois disso, ficou com problema de ereção, colocou uma prótese, e era um sujeito, acho que muito simpático, então ele tinha a possibilidade de namorar todo dia. Então, assim, quando quer, é fácil restaurar. Tá? Doutor, eu sou paciente de próstata do hospital do ICESP. Por sinal, tem muitos médicos cirurgiões ali.
E no importância de próstata, eu fiz uma biópsia pelo Del Boni particular e deu um agressivo. A primeira consulta que eu fiz no ICESP, a equipe que me atendeu, ela disse que eu teria que operar, que era agressivo, tudo. E eu falei, não tem jeito. Eu falei, então nós vamos fazer um pré-operatório, como é que é o negócio, para saber com certeza. Então eles sugeriram fazer exame de cintilografia óssea, como o senhor falou, para ver se já tenha alastrado na parte óssea, né? E ressonância magnética dos pés à cabeça. Graças a Deus não teve metástase nenhuma, nenhum indício de nada. Então eles propuseram um tratamento, falaram, o senhor conseguiu escapar da cirurgia, posso fazer uma proposta? Sim. Então ele me falou assim, nós vamos fazer assim, o senhor vai para a radioterapia, como o senhor acabou de falar, aceita fazer 38 sessões de rádio? Eu aceito. Aí ele falou, e paralelo a isso, antes de começar a terapia, para agendar para frente, eles me sugeriram tomar uns comprimidos e injeções na barriga, cada 3 meses. Eu acho que aconteceu um milagre comigo. Inclusive nesse centro fez muito efeito, quando eu fui operado aqui. E olha, por incrível que pareça, eu não cheguei sequer a tomar a segunda caixinha de medicamento de comprimido, e nem a segunda injeção eu tomei, que já estava programada. Mas eu já estava, meu PSA, fiquei impressionado, pensei até que o HC das clínicas, o laboratório deles tivesse com problema, porque minha próstata era 12, era 10, ok, papapá. E de repente o exame deu 0,88 no PSA. Né? Então, onde eles me propuseram esse tratamento agora. Aí interromperam todos os remédios, não precisava mais. E só fiquei na radioterapia, tive alta da radioterapia depois das 38 sessões, não deu interferência nenhuma, continuei com jato de urina, os médicos me consultavam semanalmente, não tinha reação nenhuma, eles perguntaram se eu sentia dores, não sei o quê, eu falei, nunca senti nada, com a graça de Deus. Eles falaram que quando me deram a alta da radioterapia, agora nesse espaço de 5 anos que eles vão me acompanhar, como o senhor acabou de falar, né? E depois eu fui por urologia do ICESP, também me dispensaram no hospital, e para verificar assim, cada 3 ou 4 vezes no ano, né? Vão me chamar só para acompanhar. Agora, a expectativa de vida da gente acima de 5 anos tem chance? Eles estão dizendo que já estou curado? O tratamento que o senhor fez é um tratamento padronizado, muito bem padronizado, Isso. onde a radioterapia ela é precedida e acompanhada por um tempo de um bloqueio androgênico, que é essa injeção mais o comprimido. Isso, porque a intenção era O resultado, essa. isso, o resultado Era um da... hormônio sintético. Isso. Parar de alimentar a testosterona minha e parar de alimentar o tumor. Exatamente. O tumor enfraquecia e a radioterapia Mataria a fazia célula. sucesso. Exatamente. De forma que é um tratamento bastante interessante, os resultados são muito bons, e a pergunta que o senhor me fez, a sobrevida de 5 anos é altíssima. Altíssima. Acima de 5 anos. É altíssima. Então, eu tenho certeza que essa modalidade de tratamento que o senhor fez, o senhor vai manter esse PSA baixinho por muitos anos ainda. Esse é o nosso aqui, ó. Lá no fundo. Sim. Bom dia a todos. O pessoal comentou que o índice de câncer de próstata da Índia é muito pequeno, né? E aí eu andei vendo o que eles comiam. Eles comem muita pimenta e muito curry, né? Que é o nosso alçafrão aqui. O problema aí é hemorroida. Isso que eu imaginei. Seria um marketing em cima do curry, igual foi feito com a manga lá no Peruspe,
para vender manga, eles mandaram o pesquisador pesquisar sobre a manga, o que ela fazia bem para o corpo. E o que acontece? Diz que a manga faz bem para o cabelo, quer dizer, eu não sei. É igual a pergunta que eu faço ao senhor aí sobre isso aí. Porque eu acredito muito na alimentação, sabe, doutor? Então, essas questões geográficas do câncer de próstata são muito interessantes. A Índia, por exemplo, tem mesmo, assim como os países orientais, Japão, China, Coreia, um índice muito menor de câncer de próstata. Até onde a ciência consegue comprovar, parece que a questão é muito mais genética do que alimentar. Mas existem, não em câncer de próstata, a gente não tem uma documentação, mas câncer coloretal, câncer de intestino, tem um trabalho muito interessante que os orientais, mais uma vez, têm pouco câncer de intestino, eles têm muito câncer de estômago, mas de intestino um pouco. Quando esses orientais, na época da Segunda Guerra, se movimentaram e acabaram fazendo muitas colônias na área da Califórnia, os americanos estudaram a segunda geração radicada na Califórnia e observou que o número de câncer de intestino aumentou. Provavelmente não é uma questão genética, porque eram netos daqueles que vieram, a genética é a mesma, tá? Mas provavelmente algum fator alimentar. Então, em câncer intestinal, tem evidências que não é só uma questão genética e geográfica, mas no câncer de próstata ainda não se conseguiu demonstrar nenhum tipo de alimentação que seja favorável ou, ao contrário, desfavorável. Infelizmente, não. Seria muito interessante. Celso, hemorroidas tem alguma coisa a ver com câncer de próstata? Não tem nada a ver hemorroida com câncer de próstata. Até vou aproveitar e mostrar aqui só mostrar um diapositivo aqui. A hemorroida é uma dilatação de veias, como se fosse novelado de veias, na entrada do ânus, bem aqui. Tá? A próstata é vizinha dessa estrutura. Tá? Então, muita gente fala, mas eu fui no proctologista e ele fez um toque. Normalmente, o proctologista está procurando se tem algum tumor aqui dentro. Se tem hemorroida, se tem fissura, isso é da área da proctologia. A gente usa o reto como vizinho para poder chegar à glândula prostática. Então, o toque tem outro enfoque. Agora, hemorroida, em termos de risco e de doença, não se correlaciona absolutamente em nada com câncer de próstata. Por outro lado, o paciente que tem hiperplasia benigna, que essa glândula aumentou, e ele faz muita força para urinar, porque está entupido, o esforço dessa região pode piorar a dilatação das veias hemorroidárias. Assim como pode piorar a hérnia inguinal, pelo esforço que se faz para urinar. Beleza, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu quero saber a respeito do cigarro, se tem alguma coisa que afeta a próstata. Então, o cigarro é um grande malefício para um monte de coisa, né? Em termos de, vamos dizer assim, aparelho geniturinário, que é o foco do urologista, o grande vilão que o cigarro é para o trato urinário não é para a próstata, é para a bexiga. A grande maioria, quase a totalidade, dos tumores malignos de bexiga, câncer de bexiga, são causados pelo cigarro. A próstata tem uma correlação muito fraca, quase ausente com o cigarro. Mas para a bexiga é um horror. Mais alguém, gente? Vamos lá. Com relação ao hormônio das carnes e os frangos, por exemplo, que diz que tem muito hormônio, é muito prejudicial esse tipo de coisa para a próstata? E mais uma pergunta com relação aos remédios que controlam o crescimento da próstata. Ele normalmente inibe um pouco
a procura sexual, não é o caso, né? Ou não? Essa pergunta que você fez última é extremamente importante. Eu não entrei nisso porque era uma coisa muito técnica, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso sim. Primeiro, a resposta em relação ao estrógeno do frango. Não tem nenhum estudo que mostre uma deterioração da próstata, uma piora da doença prostática, seja benigna, seja maligna, por conta de uso de estrógeno. O uso de estrógeno do frango pode causar lá um monte de outros problemas, mas na esfera prostática e urinária o impacto é desprezível. Quanto aos remédios, eu vou dividir os remédios para hiperplasia benigna. Não, câncer é o que nós já falamos. Cirurgia, a terapia, bloqueio hormonal. Mas o aumento benigno da próstata, até que isso seja grave para precisar operar, habitualmente 80-85% a gente trata só com remédio. Existem duas famílias de remédio. Uma família de remédio chamada alfa-bloqueadores, são remédios que só relaxam a cápsula da próstata. Ao relaxar a cápsula da próstata, a gente relaxa essa cápsula e o canal da urina fica mais livre e o paciente urina melhor. Essas drogas não interferem com vida sexual, essas próstatas não interferem com o PSA, o resultado do PSA, são drogas bastante seguras. Tá? A outra família são chamadas de inibidores da 5-alfa-redutase. Então, tem esse nome palavrão, mas são drogas que fazem o quê? Elas tendem a diminuir o tamanho da próstata. E diminuindo o tamanho da próstata, também facilitaria a drenagem urinária. Essas drogas, à primeira vista, são altamente interessantes. O paciente fica maravilhado. Puxa, tem remédio para diminuir a próstata? Eu quero ele. Quais os problemas que esse remédio traz? Primeiro, usado por pelo menos um ano, ele diminui a próstata em 20-25%. Para próstatas mais ou menos pequenas, isso é expressivo. Para uma próstata grande de 100 gramas, voltar para 80 gramas não traz muita diferença. Então, a redução que ele traz na glândula não é muito grande. Segunda coisa, o impacto negativo no desempenho de ereção e de ejaculação, muitas vezes, atrapalha muito o paciente. Então, eu não gosto de usar essa família de remédios em homens que ainda têm uma vida sexual ativa. Eu prefiro reservar para homens que, por N motivos, não tenham mais vida sexual. Terceira questão dessa família de remédios que eu não gosto de usar, e esse é um problema maior para mim, é que ao diminuir um pouco a glândula, o remédio artificialmente despenca o PSA do paciente. O paciente tem PSA de 6, o PSA vai para 3. Mas não é que ele melhorou o PSA. O remédio bloqueou. É que nem você está voando num avião e fechar, tampar os reloginhos e falar, não estou enxergando mais nada dos reloginhos, o avião está bom. Então, ele impede que o PSA seja usado como um monitor para câncer. Então, esses remédios que diminuem a próstata, são chamados inibidores da 5-alfa-redutase, eu particularmente não gosto de usar, tá? Por esses motivos. Bom dia. Eu tenho caso de homossexualismo na minha família e eu gostaria de saber se tem alguma relação entre homossexualismo masculino e câncer de próstata. Existem alguns estudos conduzidos nesse sentido e absolutamente não tem nem maior incidência, nem menor incidência. A incidência de câncer de próstata em homens com preferências sexuais distintas é exatamente o mesmo. Não tem nenhuma diferença. Um paciente que faz cirurgia de próstata, ele tem ejaculação normal ou em alguns pacientes ele não ejacula?
Então vamos lá. Cirurgia para o câncer de próstata. Eu tirei tudo, casca, miolo, tirei tudo. Eu tirei a fábrica do líquido. O paciente não tem ejaculação nenhuma. Tá? Ele tem orgasmo, o orgasmo é seco. Tá? Então ele tem, o gozo é normal, mas não sai líquido nenhum, é seco. O paciente que opera a hiperplasia benigna e tira só o miolo, se sobrar um pouco de tecido aqui, o paciente pode ejacular uma gotinha. O pouco que sai volta para a bexiga, ao invés de ser eliminado para frente, porque na cirurgia a gente acaba abrindo um pouco essa via de saída da bexiga. Então é chamado de ejaculação retrógrada, porque vai para trás. Esse pouquinho, e é muito pouco, sai na primeira vez que ele vai urinar. Ele pode perceber a urina um pouquinho mais viscosa, mas praticamente ele não tem ejaculação. No homem que operou câncer de próstata e tirou tudo, ele fica infértil. A gente pode garantir que ele não vai conseguir engravidar por meios normais. O homem que operou e tirou só o miolo, às vezes uma gotinha que vem para frente, e ele pode engravidar. Então, essa operação não vale como uma vasectomia. Beleza, e aí, gente? Acabou o assunto? Olha que maravilha. Então vamos lá. Obrigado, Celso. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Obrigado, viu? Que espetáculo, hein, gente? Eu só não posso falar aqui que quem sabe faz ao vivo, né? Porque já imaginou que não dá, né? Mas é um espetáculo. Gente, é isso aí. A gente procura trazer conhecimento, porque quem conhece, quem se instrui, não tem preconceito. E a diferença de estar vivo ou não é no exame. Tem que fazer exame. As mulheres dão um show na gente. Elas fazem Papa Nicolau, elas fazem mamografia, que é um exame horrível. É horrível a mamografia. A gente fala, né? Você não tem peito, meu filho. Elas vão ao gineco 1, 2 vezes por ano, e o toque dói, quando põe o espéculo dói. Olha, para com isso. Vamos deixar de ser idiotas. Nós temos que parar de ser ignorantes. Os homens têm obrigação de fazer o toque retal, que é o dedo que salva. Eu sempre digo isso aqui. É o dedo que salva vidas. Depois não adianta chorar. Mais de 90% dos cânceres de próstata tem cura. Sabe o que é isso? É cura, cura. Agora, quando você pega com os exames todos alterados, com o PET scan alterado, cheio de metástase óssea, para quê? Para quê? Uma vez por ano, visite o seu urologista. É básico isso. A gente vai no oftalmo porque não está enxergando, não é verdade? Vai no gastro porque está com azia, faz endoscopia. Qual é a diferença? Não tem diferença. Temos que ir no urologista, acabar com esse preconceito. Não é verdade? Ou vocês acham que eu estou brincando aqui? Não. Porque depois que se institui um câncer, aí é complicado, não é mesmo? Vocês viram, não adianta comer tomate, não adianta nada disso. O que a gente tem que fazer é exame periódico. Certo, gente? Vamos então trabalhar? Celcinho, obrigado. Dr. Celso Gromadsky, quem tiver interesse, depois conversa com ele, pega o endereço do consultório. Honestamente, é o meu urologista do meu pai, e é muito conhecimento, muita dedicação e, assim, muita delicadeza como pessoa. Na vida, ele é exatamente como vocês viram aqui. Porque tem médico que é interessante, né? Uma coisa no consultório, outra coisa é fora dele. O Celcinho é assim sempre. Sempre esse amor de pessoa. Muito obrigado por tudo, viu? Vamos então trabalhar?
Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, o Criador deste mundo maravilhoso. Vamos agradecer primeiramente a quem nos trouxe a lei, ao grande Moisés, lá da Torá, Moisés do Monte Sinai, Moisés dos 10 Mandamentos. Vamos agradecer a todos os grandes filósofos da antiguidade, ao grande Sócrates, do Conhece-te a ti mesmo, a Platão, a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer ao grande Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Queremos agradecer a Maomé, profeta Muhammad, pois foi ele que nos trouxe as 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos agradecer do fundo dos nossos corações a Santa Igreja Católica, pois foi ela que fez chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim agradecemos ao grande Francisco de Assis, a Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro santo a trabalhar a interreligiosidade. Agradecemos pelo exemplo de vida, as divas do amor ao próximo, grande Madre Teresa de Calcutá, e a ela, a nossa mentora querida, a razão desta obra existir, Irmã Dulce. Agradecemos ao professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, por esta doutrina que tanto nos conforta. E a ele, exemplo de humildade, certamente o maior dos brasileiros, lá de Pedro Leopoldo, lá de Uberaba, lá das Minas Gerais, Chico Xavier. E por fim, gratidão ao médico dos médicos, ao médico de almas, São Lucas o Lucano, que de acordo com alguns autores, reencarnou aqui no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti. E a ele, a sua grandiosa equipe, é que nós confiamos os trabalhos de cura desta manhã, os trabalhos de autocura, pois nós podemos ajudar, sim. Ajudar aos médicos com força, coragem e, sobretudo, com fé. E assim, vamos recebendo esta cascata de luz que cai sobre nós. Hoje uma luz verde água, que vai caindo, tomando conta do ambiente. Aos poucos essa luz vai sendo reabsorvida pelo chakra coronário no alto de nossas cabeças e vai limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Equilíbrio no frontal, asepsia do chakra laríngeo. Esta luz nos humaniza no cardíaco e equilíbrio gástrico, esplênico, e completa de ectoplasma, o chakra básico ou genésico, acendendo de uma só vez todos os pequenos chakras de nosso corpo sutil. Agora sim, nós somos luzes. Luzes, o Mestre disse, nós somos. Vamos sentindo esta energia de cura, caminhando através de artérias, veias, vasos linfáticos, tomando conta do corpo físico
inundando de banquete energético 100 trilhões de células, em especial as células daquele órgão doente que me trouxe obreiros nesta manhã. Receptores de membrana celular, trabalhando, levando a informação ao citoplasma, com todas as suas organelas voltadas para a cura. Mitocôndrias produzindo e armazenando energia. É um exército de cura. Nós podemos criar nova realidade. Basta que queiramos. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, rítmica, harmônica, evitando o crescimento de nódulos, cistos, de tumores, de câncer, de metástases. E assim, nesta energia de cura, de autocura, vamos agradecer a todos os avatares, profetas, mentores que passaram por aqui, em especial ao nosso querido Mestre, através do hino de amor que ele nos ensinou e que certamente um dia ainda irá unir todos os povos, todos os países, todos os credos, todas as raças, todas as religiões, toda a humanidade num só coro, numa só voz de Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus, que nosso Mestre nos ilumine, nos oriente e nos abençoe em mais um dia dele. Vamos trabalhar. Obrigado, Celcinho. Feriado e trabalho normal.